Amém, queridos? Louvado e engrandecido é o nome do nosso Rei Jesus. Amém? Queridos, podemos assentar? E antes de mais nada, quero saudar a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Que alegria é estarmos aqui reunidos como amigos, como irmãos. Que bênção, queridos, olhar para cada rostinho que está aqui presente. Mesmo que sejamos poucos, mas o Senhor nos fortalece a cada dia mais e mais, para a glória dEle. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós resistimos tantas coisas, o Covid, desemprego, dificuldades financeiras, tantos problemas que nós resistimos, porque o Senhor nos fortaleceu. E por isso nós podemos dizer, como igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, se chegamos até aqui, é porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer. Amém, queridos? Queridos, nesta noite, nós estamos retornando. Hoje é o primeiro domingo que nós retornamos depois aí de quase 2 meses, ou 2 meses, né? Praticamente 2 meses. Estávamos fechados, mas nós sabemos que estamos cumprindo, respeitando, né, os protocolos, né, do nosso governador, do nosso prefeito. Então nós escolhemos, né, respeitar em obediência também, né, a lei dos homens. Mas nós estamos de volta. E queridos, peço que vocês estejam orando, porque foram tempos difíceis que nós passamos. E para a honra e glória do nosso Rei Jesus, nós vamos continuar abertos para a glória de Deus. Queridos, você pode abrir a sua Bíblia, porque hoje nós não temos o nosso projetor. No Salmo 133, o verso 1, nós vamos fazer um compêndio aqui, um medley de salmos. É o Salmo 133, 1 e o Salmo 134, 1. É um seguido ao outro. Nós vamos ler o 1 do 133 e o 1 do 134. Nós vamos ler todos numa só voz. Salmo 133, 1 e Salmo 134, 1. Como é bom e agradável é quando os irmãos convivem em união. 134. Venham, bendigo ao Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa de Deus. Amém, queridos? E esses 2 versículos realmente completam essa nossa alegria que estamos sentindo neste momento. Como é bom, como é agradável estar aqui vivendo nesta comunhão, nesta união, sentindo este calor novamente desta igreja que adora a Jesus. E neste momento, queridos, quero que você permaneça de pé, enquanto o Ministério de Louvor vai se organizando aqui na frente, que nós vamos estar louvando e bendizendo, como nós acabamos de ler aqui no Salmo 134. Venham, já que você veio, bendiga ao Senhor todos vocês que são servos de Deus. E nós estamos aqui para servir ao nosso Rei Jesus. Por isso eu te convido, querido, a abrir a sua boca, rasgar o seu coração agora diante do Senhor, diante da sua presença. Porque se Deus te chamou para estar aqui, queridos, não é para que você fique de braços cruzados, calados. Você é livre para adorar ao Senhor. O Senhor te trouxe hoje aqui para ouvir o louvor do seu coração. Por isso faça. As palmas, igreja. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Então declare mais uma vez: eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar
Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus que levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que tudo é certo. Não me deixou morrer, nem me desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus que levanta das minhas mãos. É pra dizer que te... Quero ouvir só a igreja. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E as mãos e o levantar das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço. Te pertenço, Deus. Aleluias, louvado e engrandecido é o nosso Deus. Amém, queridos? Fique à vontade, querido, para aplaudir o nome do Senhor. Eu vi que você estava querendo aplaudir, mas ficou um pouco receoso. Você é livre, queridos, para adorar ao Senhor. É por isso que Ele te trouxe aqui, porque você tem essa liberdade, o Senhor já te libertou. Por isso, querido, louve ao Senhor neste momento. Amém. É teu povo aqui presente, todos numa
tu és verdadeiro, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, em todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós que estamos aqui não somos um povo qualquer. É o teu povo, quando nós cantamos, é o teu povo que está aqui, é o povo que foi selado com a marca da promessa, é o povo que foi marcado com o Espírito Santo de Deus. Não é um povo qualquer que se reúne aqui, querido, é o teu povo, é o povo que não é cidadão dessa terra, é o povo que é cidadão dos céus. É este povo que está reunido aqui, que o Senhor convoca para a adoração e o engrandecimento do nome dEle. Amém? Queridos, você que veio preparado para poder continuar adorando ao Senhor agora com o seu dízimo e com a sua oferta, este é o momento oportuno, que você possa agora dedicar ao Senhor o seu melhor. Nós conhecemos bem aquela passagem, né, da viúva pobre, e Jesus estava ali olhando para aquelas pessoas que estavam entregando ali, às vezes, o resto, as sobras. Mas aquela viúva entregou 2 moedas que não tinha tanto valor, e Jesus disse que ela fez a maior oferta da noite, porque ela entregou o seu melhor. Você tem algo a agradecer ao Senhor nesta noite? Agradeça com o seu dízimo, com a sua oferta. Você tem algum pedido? Você tem algum motivo de agradecimento também? Agradeça com o seu dízimo, com a sua oferta neste momento. Retribua as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Vamos louvar ao Senhor neste momento? Mas
Senhor Jesus colocou no meu coração, que estive meditando essa semana, é sobre a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós paramos para observar, quando nós paramos às vezes naquele momento que nós separamos para meditar na palavra do Senhor, pensar na vida, a gente olha para trás um pouquinho e vê como Deus foi bom, continua sendo bom, e nós que somos servos de Deus, saberemos que a bondade de Deus não tem fim, não tem limite, porque Ele preparou uma vida eterna para cada um de nós. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, meditar juntos. Deus é bom o tempo todo. Tem até uma música que o Ministério de Louvor gosta de cantar, no final eles vão cantar, né? Deus é bom o tempo todo. Você que trouxe sua Bíblia, você pode abrir lá no livro de Esdras, capítulo 7. Depois do Pentateuco, depois dos livros históricos, né, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, depois vem Josué, Juízes, Ruth, aí vem 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas, e aí depois de Crônicas você vai encontrar Esdras. O livro de Esdras, capítulo 7, nós vamos ler o verso de 6 a 9, e depois nós vamos dar um pulo para o verso 27 e o 28. E no caminhar da mensagem, nós vamos ver alguns versículos do capítulo 8 também. Ô irmão Naô, eu já recebi água, mas pode trazer mais uma. Isso, você não vai perder a viagem não, querido. Amém, que Deus possa te abençoar cada dia mais e mais, querido. Esdras, capítulo 7, do 6 a 9, e depois nós vamos ler o 27 e 28. E no decorrer da mensagem nós vamos ler o capítulo 8 também, alguns versos. Por isso que não é para você fechar sua Bíblia, né? Nós temos alguns versículos para a gente acompanhar juntos. Seja bereano hoje, queridos. A palavra do Senhor diz: Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste reinado. No 1º dia do mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Agora você vai no verso 27 e 28 do capítulo 7. O 27 diz: Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Amém? Vamos orar. Paizinho querido, graças nós te damos por esse privilégio que nós temos, Pai, de ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Graças nós te damos, Pai, porque estamos aqui, Deus, reunidos num só corpo, numa só mente, num só Espírito, para que possamos testemunhar as verdades do Senhor contidas aqui neste texto. Por isso nós pedimos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, abra os nossos corações, o nosso entendimento da nossa mente, Pai, para que o Senhor possa falar conosco aquilo que precisamos de ouvir e colocar em prática em nossas vidas. É no Teu nome que oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A boa mão de Deus está sobre todo aquele que busca e adora o nome do Senhor. Esdras 8, 22, nós vamos chegar lá.
Ao longo da história da humanidade, irmãos, nós podemos observar, através do registro deste livro sagrado, que chama-se Bíblia, e nós temos visto a bondade de Deus para conosco em todo o tempo, de Gênesis a Apocalipse, criando um mundo perfeito. Quando olhamos lá para o livro de Gênesis, um mundo perfeito para que nós pudéssemos habitar em harmonia com Ele, criando o ser humano, homem e mulher, à sua imagem, conforme a sua semelhança, poupando a vida do justo Noé e a sua família, separando um homem de fé, Abraão, para formar uma grande nação, transformando José de escravo a governador de todo o império egípcio, usando poderosamente a vida do seu servo Moisés para libertar o povo do cativeiro egípcio, levantando juízes para desbravar terras que pertenciam ao povo de Deus, estabelecendo reis para administrar os recursos de Deus, profetas para anunciar as palavras de Deus, enviou a Jesus para amar a todos de tal maneira, ao ponto de entregar o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Curou diversas enfermidades, ressuscitou mortos, multiplicou alimento para saciar a fome do povo, preparou moradas eternas para cada um dos seus. Este, querido, é um pedacinho da bondade de Deus que conhecemos, porque Ele é muito bom e melhor do que tudo que já ouvimos e vemos, queridos. E também nós podemos ver, nos dias de hoje em que nós vivemos, como Deus tem sido bom o tempo todo, principalmente no decorrer deste ano de 2021, estando conosco todos os dias, não nos desamparando, não nos deixando só, nos abençoando, nos livrando de perigos, de males que nós nem mesmo sabíamos que estávamos correndo, curando quando estávamos doentes, nos dando saúde, força para trabalhar, nos encorajando quando estávamos desanimados, entristecidos, passando por situações difíceis, complicadas, angustiantes. Não vai ser agora, queridos, ainda no epicentro desta pandemia, que Deus vai te abandonar. Não vai ser agora que você às vezes está ainda enlutada, que Deus vai te deixar só. Não vai ser agora que você está passando por algum momento de dificuldade financeira, de relacionamento no seu casamento, que Deus vai te abandonar. O profeta Isaías, no verso 49, o verso 15, ele dá a ilustração de uma mãe dizendo: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo seu filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês jamais, diz o Senhor dos Exércitos. Mesmo que isso fosse possível, queridos, o Senhor jamais se esqueceria de você. Deus é bom o tempo todo e estará comigo e com você, queridos, cada minuto, cada segundo deste ano, participando das nossas vidas, das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos nossos medos, receios, dúvidas. Não estaremos sozinhos nunca, amada igreja, se decidirmos tão simplesmente buscar a Ele enquanto se pode achar, pois Deus está disposto sim a guardar e a ajudar a mim e a você a todo tempo. Sabe por quê, irmãos? Como eu costumo cantar aqui para a amada igreja: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará.
Por isso nós dizemos Ebenezer, Ebenezer, Ele está conosco aqui, até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor. Por isso nós dizemos Ebenezer, Ebenezer, Ele está conosco aqui, até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor. Até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor. Ebenezer, é por isso que nós estamos aqui, Senhor, porque até aqui o Senhor não nos amparou, mesmo quando estávamos no fundo do poço, mesmo quando estávamos sem chão, até aqui o Senhor nos ajudou. É por isso que você está aqui, queridos. Não é à toa que você veio aqui, é porque o Senhor te ajudou durante todos esses anos da sua vida, para que você hoje chegasse aqui e engrandecesse e louvasse e bendizesse o único Deus sobre todo o nome, que é o doce nome de Jesus. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para o texto bíblico, é por isso que eu pedi você para deixar sua Bíblia aberta, seja bereano agora neste dia, querido, nesta noite. Deus é bom o tempo todo, porque Ele providenciará tudo aquilo que necessitamos para que eu e você passamos muito bem. Você pode ver este primeiro ponto no capítulo 7, o versículo 6, que diz: Esdras foi da Babilônia a Jerusalém, e o rei lhe deu tudo o que ele pediu, porque a boa mão de Deus estava sobre ele. A nossa vida, irmãos, só tem sentido se buscarmos as realizações dos planos de Deus para a nossa vida, e não a nossa autorrealização, como a palavra de Deus nos ensina no livro de Mateus, o capítulo 6, o verso 33, que diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Que demais coisas são essas? O que comer, o que vestir, emprego, dinheiro, pagamento de contas, solução de problemas e todas as outras coisas, se estivermos dispostos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, serão acrescentadas na minha e na sua vida. Mas se cumprir isso que nós acabamos de ler fosse fácil, queridos, eu não estaria trazendo essa mensagem para você hoje, não estaria lendo esse versículo que nós sabemos de cor e salteado. Precisamos fazer um esforço extra para buscar realizar as coisas de Deus em primeiro lugar, queridos, e não somente as nossas. Há pessoas que vêm à igreja com o intuito de buscar as bênçãos de Deus. Não é errado buscar as bênçãos de Deus para a nossa vida, mas precisamos buscar também o Deus das bênçãos, e não somente as bênçãos de Deus. Muitos vêm à igreja buscar se encher de coisas boas, de palavras bonitas, para recarregar as suas baterias, para enfrentar uma semana árdua de trabalho, mas não estão dispostas a buscar o Espírito Santo de Deus, que preencherá verdadeiramente a sua vida para todo sempre. Há pessoas que vêm atrás de milagres, sinais, prodígios, maravilhas, e esquecem de ir atrás do Deus que promove toda essa maravilha. Romanos, no capítulo 14, o verso 8 diz: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, queira vivamos, queira morramos, somos do Senhor. Às vezes pensamos que somos proprietários de nós mesmos, mas como acabamos de ler, irmãos, Romanos 14, o verso 8, nós somos do Senhor, nós pertencemos a Ele, para a glória dEle. Esdras, como nós vimos aqui neste capítulo 7, tinha um desejo ardente em seu coração de restaurar o culto, o louvor, a adoração a Deus no templo, ali na igreja de Jerusalém. E nós vimos que o sacerdote Zorobabel já havia construído ali aquele templo alguns anos antes.
Mas como vimos aqui no texto bíblico, esta reforma custaria caro. Esta reforma precisaria dispor de algum recurso financeiro para que ela pudesse ser concretizada. Esdras precisava de fazer também uma viagem, querido, da Babilônia até Jerusalém, para realizar esta obra na igreja de Jerusalém. Esta viagem tinha um percurso mais ou menos ali de uns 1.500 quilômetros. Mais ou menos eles gastaram uns 4 meses a pé. Isso sem contar o alto custo que aquela viagem não deve ter dado para ele. Custo com o pessoal, com toda a sua equipe, com alimento, com comida, com provisões de remédio. Mas vimos que Deus, como Deus estava sendo bom para Esdras até aqui, como Deus estava sendo bom todo o tempo para Esdras, com a sua caravana, suprindo as suas necessidades, como nós vimos no verso 6, usou a vida do rei Artaxerxes para abençoar todo o recurso financeiro que eles precisavam para suprir todas as suas necessidades desta viagem, como também todo o recurso financeiro para que eles pudessem reabrir o templo, a igreja de Deus ali em Jerusalém. No verso 6 diz o seguinte: o rei lhe deu tudo o que ele pediu, porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Quando nós olhamos e trazemos esta reflexão deste texto para a nossa vida hoje, nesse tempo de pandemia que temos vivido, irmãos, muitos são os desafios que temos passado, muitos são os apertos financeiros que temos passado, muitas são as dúvidas e as incertezas do dia de amanhã, que por mais que nós nos esforçamos para não pensar, para não ficar preocupado, para não ficar ansioso, para não se turbar o nosso coração, mas como seres humanos que somos, às vezes acabamos nos preocupando. Mas de uma coisa, irmãos, eu estou certo: Deus, Ele é poderoso para nos guardar e sustentar todas as áreas da nossa vida até o final. Tem um missionário que eu gosto muito, que chama-se George Miller. Foi um missionário do século XIX, do século passado. Ele se tornou um grande exemplo do sustento de Deus em sua vida, no seu orfanato, num tempo onde não havia muita fartura de dinheiro, onde não havia muita fartura de comida, de alimento, e mesmo assim Deus cuidou deste missionário poderosamente, sustentando a sua vida, a vida daquelas crianças no orfanato, o seu ministério, em todas as etapas da sua vida, para a glória de Deus. Esdras, por confiar em Deus, em meio àquela grande dificuldade que ele já se defrontou: como que eu vou custear todas essas pessoas nessa viagem? Da onde que eu vou levantar dinheiro para fazer as reformas devidas na igreja, para abrir o templo novamente, para adorar ao Senhor? Esdras, por confiar em Deus, mesmo em meio a essas dificuldades que ele estava passando, todas as suas necessidades foram supridas por Deus. Eu não sei o que se passa no seu coração, queridos. Eu não sei o que se passa na sua mente. Eu não sei a dificuldade que você se encontra neste momento. Eu não sei quais são as suas lutas. Eu não sei quais são os momentos de choro que você tem na sua casa, no seu quarto. Eu não conheço. Mas eu sei, queridos irmãos, que se agirmos da mesma maneira que Esdras agiu, com confiança e dependência do Senhor, essa mesma dependência que este missionário, como nós relatamos aqui, teve, e Deus supriu todas as coisas que ele necessitava para continuar com aquele orfanato aberto. Eu não tenho dúvidas que o mesmo Deus
que Abraão, Isaac, Jacó, que José, o Deus que criou os céus, terra, o Deus que criou eu e você, eu não tenho dúvidas que este Deus suprirá todas as suas necessidades financeiras. Seja ela qual for, queridos, Deus suprirá todas as suas necessidades. O salmista diz no Salmo 37, o verso 25: fui jovem e agora sou velho, e nunca vi o justo abandonado, e nem os seus filhos mendigarem o pão. Você crê nisso, queridos? Amém? Portanto, amada igreja, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não se apavorem diante da situação difícil que nós estamos vivendo hoje. O Senhor, o seu Deus, irá adiante de vocês e não os deixará só, não os abandonará, diz o Senhor em Deuteronômio 31, o verso 6. Amém, queridos? Uma segunda coisa que nós vemos no texto, que Deus é bom o tempo todo e te mostrará o caminho certo que você deverá trilhar. No capítulo 7, o verso 9, você pode ver na sua Bíblia o que Esdras diz. Esdras então partiu para a Babilônia no dia 8 de abril e chegou a Jerusalém no dia 4 de agosto, porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Eu imagino, queridos, que Esdras e toda a sua caravana, todo o seu grupo, todas aquelas pessoas que estavam fazendo aquela viagem em direção, ali a Jerusalém, não tinham um meio de transporte confortável, como nós temos nos dias de hoje. Não existia avião, não existia aplicativo, Uber, a gente podia chamar o Uber para levar Esdras rapidinho ali em Jerusalém, que era só 1.500 quilômetros. Não tinha ônibus de viagem da Águia Branca, não tinha nada. Então aqueles 1.500 quilômetros se tornava realmente uma tortura. Nós vimos que muitos ali viajaram a pé e tiveram que levar suas bagagens nas costas. Outros ali já tinham alguns animais e podiam colocar suas bagagens no lombo daquele animal e continuar a pé a sua viagem, a sua caminhada. Alguns outros já tinham mais animais e podiam fazer a viagem ali sentado no lombo de um camelo, de um burro. Mas naquele tempo também, queridos, não existiam estradas, não tinha mapa de localização, não tinha CEP, não tinha GPS. Eles não tinham nenhuma dessas ferramentas que nós temos hoje, que facilmente nós encontramos a casa de um amigo, de um conhecido, em Vitória, na Serra, em Minas, na Bahia, no Rio de Janeiro. Eles não tinham nenhuma dessas ferramentas para ajudarem na localização da sua viagem. A única bússola de orientação daquela caravana, daqueles homens, foi somente a bondade de Deus guiando e dirigindo aquelas pessoas no caminho certo. Podemos imaginar por quantas dificuldades eles não devem ter enfrentado nessa viagem. Pode ser que eles chegaram até mesmo, muitas vezes, a andar próximo de errar o caminho. Mas a bondade de Deus foi extrema, foi tamanha, que guiou aqueles homens, guiou aquela caravana, guiou aquelas pessoas no caminho certo, para que eles pudessem chegar ao destino final bem. Tudo isso que temos passado nos últimos anos, irmãos, essa pandemia, este elevado aumento de quase tudo, do gás, dos alimentos básicos, da gasolina, desse impasse político que tem acontecido aí, novos hábitos que nós precisamos de adotar agora, usando máscara, álcool, para higienizar as mãos, tem nos deixado um pouco, às vezes, atordoados com tudo isso que temos vivido. Mas Jesus fala em João 14,6 que Ele é o caminho. E o fato de estarmos neste caminho, amada igreja, no caminho de Jesus, já nos tranquiliza em saber que no final de tudo isso que estamos vivendo, olharemos para trás e veremos o quanto o nosso Deus foi bondoso para conosco, em nos ajudar a passar por este momento tão difícil que estamos vivendo hoje. Quando você estiver cansado, queridos, sobrecarregado, desanimado,
desiludido de tudo isso que nós estamos passando, traga a sua memória, relembre o quanto Deus tem sido bondoso, queridos, sobre a sua vida ao longo de todos esses anos, até o dia de hoje. Deus é bom o tempo todo. Além dele suprir tudo aquilo que necessitamos para passar por todas as lutas desta vida, Ele também nos dá a direção certa que nos conduz à salvação. Uma outra coisa interessante que nós vimos aqui nesse texto se encontra lá no verso de número 28, que diz: Deus é bom o tempo todo e te encorajará, te animará neste período complicado da sua vida que estamos passando. Esdras se sentiu animado, diz o verso 28 do capítulo 7. Ele se sentiu encorajado, porque a bondade de Deus estava sobre ele. Como estamos vendo, irmãos, a obra que Esdras tinha para realizar ali em Jerusalém era uma obra muito grande. Essa obra iria exigir muito da sua força física, da sua capacidade intelectual, da sua responsabilidade como líder daquele grande grupo. Isso poderia, obviamente, desanimá-lo. E se por um instante Esdras parasse para pensar no tamanho da obra que ele teria que realizar, eu acredito que ele pensaria 2 vezes antes de assumir esse compromisso. Essa obra estava além dos seus recursos financeiros, como nós vimos. Esdras não tinha dinheiro. Mas quando ele percebe que Deus deu o start da sua bondade para com ele, trazendo os recursos que ele precisava para realizar esta obra, ele teve forças para enfrentar todas as lutas e dificuldades e continuou na obra que Deus havia concedido em suas mãos. Muitas vezes, amada igreja, somos tentados a desanimar, a desistir, a olhar para trás, a recuar diante de situações de lutas, diante de situações difíceis que às vezes nos encontramos nesta vida. Mas Jesus, na última ceia que ele teve com seus discípulos, ele sabia que a sua hora estava chegando e que logo ele sofreria, morreria pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade. Ele sabia que não estaria mais ali com os seus discípulos e também sabia que eles enfrentariam diversos problemas e diversas dificuldades. Em dado momento, Jesus vira ali e diz para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas aflições, queridos, incluem sim pandemias, mortes, problemas financeiros, familiares, problemas conjugais, todo tipo de adversidade que assola a mim e a sua vida. Eu estaria sendo hipócrita, queridos, e mentiroso com vocês se dissesse que agora os seus problemas acabaram, que você vai parar de sofrer agora, que agora é só vitória na sua vida. O diabo, queridos, é o pai da mentira. Em muitas situações, em muitas vezes, ele conta essas mentiras para te confundir. Mas Cristo nos disse, como nós vemos aqui, que passaríamos sim por dificuldades. Mas esse mesmo Jesus que falou que iríamos passar por essas dificuldades, nos encorajou e nos fortaleceu dizendo: se você ficar em mim, se você permanecer em mim, você também vai ter esta mesma capacidade de vencer e superar as suas dificuldades para a glória de Deus. Se pararmos por alguns minutos, queridos, e olharmos as lutas que já enfrentamos ao longo dessa vida, e continuaremos a enfrentar ainda, pois nós estamos vivos.
Mas a questão, irmãos, não está no tamanho da minha ou da sua luta. A questão não está no tamanho da minha ou da sua dificuldade, no tamanho do seu problema, mas no tamanho do Deus em que você serve, no Deus em que você confia. Ele sim vai te ajudar, Ele sim vai te encorajar, Ele sim vai te levantar do pó, Ele sim vai te animar. Não há ninguém semelhante ao nosso Deus, amada igreja. Ele é grande e poderoso, diz o profeta Jeremias no capítulo 10, o versículo 6. Meus irmãos, não cesse, queridos, não mine a sua alegria por causa desse vírus, por causa deste luto que você está enfrentando, por causa deste conflito conjugal que você está passando, por causa desse desemprego que você está enfrentando, por causa dessa luta que você às vezes está passando, para que Deus possa te aprovar. Eu imagino que tem sido grande, como tem sido para mim, como tem sido para cada um dos irmãos aqui, que eu conheço um pouco a história. Eu imagino que tem sido muito difícil, porque durante essa caminhada árdua, queridos, eu não tenho dúvidas que Deus te ajudará, te animará, te encorajará por meio da sua palavra, queridos, dizendo que Ele é grande, dizendo que Ele é bem mais superior que todas as nossas adversidades juntas, pois o nosso Deus está além do céu, da terra, do mar, da Covid-19, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos prejuízos que nós já tivemos ao longo dessa vida. Ele é soberano, o nosso Deus é supremo, benfeitor. Por isso, amada igreja, alegrem-se sempre no Senhor. E eu repito, alegrem-se sempre. Filipenses 4:4. Deus é bom o tempo todo. Sabe por quê? Além dele suprir tudo aquilo que necessitamos para passar por todas essas lutas da vida, Ele também nos dá a direção certa que nos conduz à salvação em Jesus Cristo, e também nos dá ânimo e coragem para continuar e não desistir, superando em Cristo todas as tribulações que estamos enfrentando hoje, para a glória de Deus. Deus é bom o tempo todo, amada igreja, porque Ele colocará pessoas certas na sua vida para te ajudar nos momentos mais difíceis que você passar nesta vida. Olha só, o capítulo 8 agora, vira a folha aí, o verso 18. Visto que a boa mão de Deus estava sobre nós, Ele nos enviou Serebias com 18 filhos e parentes. Era um homem inteligente e descendente de Levi. Esdras, além de todas as suas preocupações, como nós vimos, com o custo da viagem, com os medicamentos, com os alimentos, com os materiais que ele necessitaria para a execução da obra, a administração, a logística de toda aquela gente, surge mais um motivo para ele ficar preocupado. Porque na sua comitiva, como nós vimos no capítulo 7, não estava indo nenhum levita. Não estava indo nenhum levita, queridos. E como bem sabemos, as únicas pessoas autorizadas para poder auxiliar o sacerdote na casa de Deus, no templo, no Antigo Testamento, eram somente os levitas. E na comitiva de Esdras, no capítulo 7, não tinha nenhum levita. E agora? Nós vimos aqui no capítulo 8, verso 18, que Deus levanta Serebias com 18 filhos, sendo ele descendente da tribo de Levi. Aquelas pessoas, elas estavam autorizadas, queridos, a servir o sacerdote Esdras na sua obra. Esdras estava com dinheiro,
estava com mantimentos, estava com recursos, mas ele não tinha pessoas autorizadas para poder auxiliá-lo ali no templo em Jerusalém. E nós vimos que Deus, depois no verso 19, não satisfeito só com 18 homens, levanta mais 20 pessoas, filho de Asabias, e no verso 20, não satisfeito só com 38 pessoas, levanta mais 220 pessoas para servir no templo, auxiliando os levitas. Deus é bom para conosco o tempo todo, irmãos. Ele separou pessoas certas, Ele separou pessoas autorizadas para trabalharem ali na sua obra. Quando nós olhamos para essa pandemia tem movido muito a questão do amor ao próximo. Nós temos visto nas televisões, em notícias, na nossa rede social, muitas pessoas compartilhando gestos de carinho, de amor, de compartilhamento, repartindo as suas coisas com os mais necessitados. Vemos muitas pessoas se unindo em prol de fazer o bem. Vemos algumas ONGs arrecadando alimentos, roupas, higiene pessoal, todos com o objetivo comum de ajudar o necessitado. E eu não tenho dúvidas, queridos, que nesta pandemia Deus tem sido bom para com você também, cuidando de você, da sua família, separando pessoas certas para te ajudar, às vezes nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos de luta, que às vezes você acredita que não vai conseguir vencer, nos momentos de dificuldades, que às vezes você não consegue achar solução. Este mesmo Deus às vezes te surpreende com pessoas e com recursos da onde você menos espera. Isso, queridos, é a prova da bondade e do amor de Deus para com você, queridos irmãos. Deus é bom o tempo todo, amada igreja, porque além dele suprir tudo aquilo que eu e você necessitamos para passar bem e vencer todas essas lutas que estamos vivendo, Ele também nos dá a direção certa que nos conduz à salvação, nos dá ânimo, coragem para não desistir e ainda separa pessoas certas para nos abençoar em tempos de aflições, em tempos difíceis. Deus é bom o tempo todo, porque Ele te protege, Ele te guarda, não só da Covid-19, mas de todo perigo e de todo mal. Olha só o verso 31 do capítulo 8. A bondosa mão do nosso Deus nos protegeu, nos guardou de inimigos e bandidos ao longo do caminho. Você pode imaginar, como nós já visualizamos aqui, quantas lutas, quantas dificuldades o nosso irmão em Cristo Esdras, do Antigo Testamento, não passou. Não enfrentou naquela viagem ali a caminho de Jerusalém. Foram muitas. A Bíblia só relatou algumas, mas imagino que eles devem ter passado por muitas outras que a Bíblia não relatou. Eles eram um grupo grande de pessoas que precisavam de comer, beber, de remédios, de roupas. Passaram por doenças, enfermidades, às vezes até mesmo mal-estar ali na viagem. O trajeto daqueles homens que eles estavam fazendo, queridos, não era um trajeto de rua asfaltada, às vezes era um trajeto de mata fechada, não sabemos, um terreno que não era muito bom. E ainda por cima, eles estavam transportando ali, não só toda aquela gente e os seus pertences, mas uma fortuna, grande quantidade de ouro, grande quantidade de prata, grande quantidade de bronze. Esdras, do capítulo 8, do 24 ao 30, só para você ter uma noção, ele nomeou 12 chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias e outros 10 sacerdotes, para ficarem encarregados do transporte da prata, do ouro, dos objetos que o rei havia lhe dado, os seus conselheiros, os seus oficiais e todo o povo de Israel
que havia doado para aquela caravana ao templo de Deus. Pesei o tesouro e ao entregá-lo, o seu total era 22.750 quilos de prata, 3.500 quilos de utensílio de prata, 3.500 quilos de ouro, 20 tigelas de ouro, cada uma pesava 8,6 kg, 2 utensílios finos de bronze polidos, tão valiosos como o ouro. E o verso 28, capítulo 8, eu disse aos sacerdotes: vocês e esses tesouros ficam consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são ofertas voluntárias ao Senhor, o Deus de nossos antepassados. Guardem bem este tesouro, até que os apresentem aos líderes dos sacerdotes e aos levitas e aos chefes da família em Israel, que pesarão nos depósitos do templo do Senhor e em Jerusalém. Então os sacerdotes e levitas aceitaram essa responsabilidade de transportar todo esse tesouro, a prata, do ouro, até o templo do nosso Deus em Jerusalém. A bondade de Deus, queridos, ela não tem fim, não existem limites, porque Deus é bom, pois havia livrado eles, como nós vimos aqui, de todas as ciladas do inimigo. Havia livrado aqueles homens que estavam transportando toda esta fortuna de roubo, de saques, de emboscadas, de ladrões, de golpistas, de pessoas desonestas, de assassinos. Deus é bom, queridos, o tempo todo. Se nós chegamos até aqui, queridos, nós podemos dizer Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Deus é bom o tempo todo, porque além dele suprir tudo aquilo que nós necessitamos e nos ajuda a passar por toda esta luta que temos enfrentado, Ele tem nos dado a direção certa, queridos, que nos conduz à salvação. Tem nos dado ânimo e nos encorajado quando estamos tristes, cabisbaixos, desiludidos. Tem separado pessoas certas para nos abençoar nos momentos mais difíceis e oportunos da nossa vida. E também tem nos protegido, tem nos guardado e nos livrado de todo perigo, de todo mal, para o louvor da sua glória, hoje e para todo sempre. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Paizinho querido, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, Deus. É por isso que nós estamos alegres, mesmo em meio a esta pandemia, mesmo em meio às dificuldades da vida que tem assolado a nossa vida, Pai. Ainda assim encontramos forças para louvar e engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Tua bondade dura para sempre na nossa vida. Por isso, Paizinho querido, continue conosco, Pai, nos ajudando a superar e vencer todas essas dificuldades que têm se levantado, Senhor Deus, neste ano de 2021, contra a nossa vida, Pai. Nós vimos como o Senhor foi bom para com o Teu servo Esdras, e também conseguimos enxergar a Tua bondade na nossa vida, Senhor Deus. Por isso, Pai querido, continue conosco, nos sustente, nos fortaleça, Senhor Deus, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Ministério de louvor? Deus é bom demais. As angústias e aflições ficam pra trás. Meu coração palpitou de alegria, amor e paz, porque Deus é bom. Deus é bom demais. Estou a
Deus é bom, Deus é bom demais. Quero ouvir o coro só de vozes celestiais cantando assim. Deus é bom demais. Meu coração palpitou de alegria, amor e paz, porque Deus é bom, Deus é bom demais. Eu quero ouvir só o coro, só o coro. Quero ouvir o coro só de vozes celestiais cantando assim. Deus é bom. Mais uma vez, quero ouvir o coro. Quero ouvir o coro só de vozes celestiais cantando assim. Deus é bom demais. Quero ouvir o coro só de vozes celestiais cantando assim. Deus é bom demais. Que o amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação e comunhão esteja com todos que estão reunidos aqui, não só no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus possa estar abençoando a sua semana, o seu dia, o finalzinho deste domingo, e que durante a semana estamos nos reunindo às quartas-feiras, ali no nosso WhatsApp. No domingo ainda nós estamos fazendo a transmissão da nossa EBD pela internet, e à noite estamos aqui às 7h30 no nosso culto presencial. Tá certo, queridos? Esteja orando uns pelos outros, esteja participando dos nossos cultos durante a semana, tá certo? Com certeza Deus já está te honrando e te honrará ainda mais em nome de Jesus. Amém, queridos? Assim terminamos.